Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Somos gratos. Sim, reconhecemos que Deus é o nosso refúgio. Reconhecemos que Ele é o socorro presente na hora da nossa tribulação. Reconhecemos que o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E é impossível chegar ao Pai se não for por meio dele. Reconhecemos que Ele é o autor e o consumador da nossa fé e que dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. É por isso que a nossa vida é dele. Nossa casa, nossa família é para ele. Nossos pensamentos, nosso tempo, nossos sonhos, projetos, anseios e todos os nossos ideais são para Ele. Ele é tudo em todos. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o grande eu sou, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos. Ele é aquele que nos sustenta e nos dá vitória. Eu não sei quanto a você, mas reconheço, conforme o próprio Jesus Cristo afirmou, disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. E cada dia mais, os anos passam e essa afirmativa se mostra irrefutável. Sem Ele, nada podemos fazer. Tudo que tentamos realizar sem Ele não funciona. Não vai longe. Não alcança sucesso. Mas é interessante que quando Ele está no processo, quando Ele está no barco, mesmo surgindo tempestades, e é óbvio que as tempestades surgem na caminhada, nós chegamos do outro lado. Ele, presente no barco, é garantia de chegar do outro lado. E eu quero iniciar essa transmissão exatamente declarando isso. Se o Senhor estiver presente, temos certeza que chegaremos do outro lado. Eu quero cumprimentar os que já chegaram. Agostinha de Andrade, Cristina Ferraz, Vicente de Paulo, Alane Silva, Patrícia Oliveira, Eusébia Borges, Genilda Santos, Frida Salete, Águida, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. O Senhor Jesus Cristo estando no barco, o Senhor Jesus Cristo estando em nossa vida, o Senhor Jesus Cristo estando em nosso projeto, Louanda Loureiro, bem-vinda, Deus abençoe, é garantia de chegarmos do outro lado, mesmo que surjam tempestades. O que preocupa não é a tempestade. O que preocupa é a ausência dele. Já parou para pensar nisso? O que preocupa não é a tempestade. O que preocupa é a ausência de Jesus. Fabiane Mota, bem-vinda, Deus abençoe. Presta atenção. Enquanto você compartilha, aliás, será que você pode me ajudar compartilhando esta live? Sim. Caso você faça isso, alcançaremos mais vidas. Caso você faça isso, alcançaremos mais lares, mais famílias e muitas outras pessoas poderão ser abençoadas. Preste muita atenção. Preste muita atenção. Porque Deus é aquele que nos garante chegarmos do outro lado. A presença dele.
E sem ele, não há garantia alguma. Com ele, mesmo que hajam desafios, mesmo que surjam tempestades. Tem alguém aí atravessando tempestades? Eu sei que tem muita gente atravessando tempestades. E essa palavra é exatamente para aqueles que estão atravessando tempestades. Se você também é um deles, escute com atenção. A garantia de chegar do outro lado é a presença dele. E há muitas pessoas precisando ouvir essa declaração, essa afirmação. E se você me ajudar, a gente chega até essas pessoas. Portanto, compartilhe. Se você está comigo ao vivo pelo Instagram, vem aqui ao cantinho, bem aqui nesse cantinho, tem uma setinha que você usa para alcançar muitas pessoas. Se você está comigo ao vivo pelo Facebook, também pode compartilhar a transmissão. Márcia Schettini, bem-vinda, Deus abençoe, pastora. Quer você esteja numa plataforma ou noutra, utilize as ferramentas disponíveis para alcançar outras vidas. Porque eu tenho algo a lhe dizer nessa noite. Noite de segunda-feira, 26 de dezembro de 2022. Nazaré Melo, seja bem-vinda, pastora. Deus abençoe. Hoje, alcançamos 997 dias. Atingimos o 997º dia de ministração de live. Ivete Melo, bem-vinda, Deus abençoe. Agora, são só 3 para 1000. Só 3, terça, quarta e quinta. Na quinta-feira, dia 29, chegaremos aos 1000 dias. Reginaldo Santos, bem-vindo, Deus abençoe. E eu tenho plena convicção, porque foi promessa de Deus, que Ele vai trazer resposta. Sônia Maria, bem-vinda, Deus abençoe. Ele vai manifestar a sua glória. Luísa Farias, bem-vinda, Deus abençoe. Ele vai se revelar, trazendo cura, trazendo bênçãos, trazendo vida, trazendo resposta e movendo aquilo que só Ele pode mover, que é o sobrenatural. Se você entende que o sobrenatural de Deus existe, creia, tão somente creia, tome posse e vamos juntos. 3 para 1000. Cleuze Coelho, bem-vinda. Deus abençoe. 3 para 1000. E nós continuamos neste propósito, entendendo que a garantia que eu preciso para chegar do outro lado é a presença dele. Ângela Duarte, bem-vinda, Deus abençoe. A garantia que eu preciso para ter certeza de chegar do outro lado é a presença dele. Tem muita gente preocupado com a tempestade. O problema não é a tempestade. O problema não é a tempestade. O problema é a ausência dele. Porque se ele estiver no barco, pode vir a tempestade mais tempestuosa que houver. Alessandra Ponte, bem-vinda, Deus abençoe. Se ele estiver na embarcação, pode vir a tempestade mais terrível que puder. Eu tenho certeza que chegarei do outro lado. Patrícia Lamenza, bem-vinda. Cristina Bandeira, bem-vinda, Deus abençoe. Os discípulos ficaram apavorados, mas Jesus estava no barco. E quando Jesus está no barco, quem é que pode ir contra? Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Quem é que pode ir contra alguém que manda no vento e que o mar o obedece? Quem é que pode ir contra alguém que manda no vento? Quem é que pode ir contra alguém que o mar obedece? E aí os discípulos falaram: quem é esse que até o mar e o vento o obedecem? Mas por que eles venceram a tempestade? Porque eles eram maravilhosos? Porque eles eram bons navegadores? Porque eles tinham uma embarcação moderna? Não. Eles só
suportaram a tempestade e chegaram do outro lado porque Jesus estava no barco. Se você quer chegar do outro lado, garanta que Jesus está no barco. Sidneia Macedo, bem-vinda. Deus abençoe. Nilda Rabelo Reis, bem-vinda. Deus abençoe. Se você quer chegar do outro lado, por mais terrível que seja a tempestade, garanta que Ele está no barco. Porque Jesus se levantou, repreendeu o vento, ordenou as ondas que se calassem, tudo se fez bonança, e Ele perguntou para os discípulos: por que é que vocês duvidaram? Eu estou aqui. Por que é que vocês duvidaram, homens de pequena fé? O que é que você precisa? O que é que eu preciso? Para chegar aos 1000 dias de lives e tomar posse da resposta no mundo espiritual. Nara Muniz, Tamires Andrade, bem-vindas, Deus abençoe. Só preciso garantir que ele esteja no barco. Rafael Costa, bem-vindo, Deus te abençoe. A única garantia que eu preciso é que ele esteja no barco. Gosto muito daquele cântico antigo que diz: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Mesmo no meio da tempestade. Mesmo no meio do vento. Mesmo no meio das ondas. Com Cristo no barco tudo vai bem. Cecília, seja bem-vinda. Cecília Silva, Deus te abençoe. O que me garante chegar do outro lado é Jesus no barco. E aí fica aquele ensinamento para cada um de nós. Jesus está no teu barco? Sheila Cândido, bem-vinda, Deus abençoe. Jesus está no teu barco? Se não tiver, corre e convida para ele vir. Porque eis que estou à porta e bato, diz o Senhor Jesus Cristo. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Você só precisa da presença dele. Você só precisa da presença dele. Érica Araújo, bem-vinda, Deus abençoe. Semana passada uma pastora me perguntou assim: você não tem medo de ir para João Pessoa para ministrar cura e libertação? Não dá um medinho? Eu digo não. Medinho não. Afinal de contas, quem causou a situação foi ele. Então, se ele está no barco, está tudo bem. A responsabilidade é dele. Quando ele está no barco, a responsabilidade é dele. O problema é quando ele não está no barco. Aí a gente está diante de uma baita encrenca. O problema é quando ele não está no barco. Então eu peço a você que examine o seu barco, sua vida, seus projetos, e verifique se ele está no barco. Porque se ele estiver no barco, fique tranquilo. Fique tranquila. Você vai chegar do outro lado. Agora, tem uma notícia para lhe dar. Silvanice, bem-vinda, Deus abençoe. Tem uma notícia para lhe dar. Se ele não estiver no barco, não tem certeza de chegar a lugar algum. Aí, às vezes, até um ventinho te faz afundar. Às vezes até uma chuvinha te faz afundar, porque ele não está no barco. Jesus está no teu barco. Jesus está no teu projeto. Jesus, Pati, seja bem-vinda, Deus abençoe. Jesus está na sua casa. Jesus está no seu dia a dia. Jesus está no seu coração. Jesus está no seu trabalho. Jesus, ele está no seu casamento. Nora Ney, Daniane Melo, bem-vindas, Deus abençoe. Elaine Maia, bem-vinda, Deus abençoe. Esther, bem-vinda, Deus abençoe. Jesus, ele está na sua saúde. Leoneide Almeida, bem-vinda, Deus abençoe. Jesus, ele está no seu ministério. Pasmem, tem gente que seu ministério já não tem mais Jesus. Porque se Jesus estiver no barco, a
tempestade pode ser a mais horrorosa de todas, pode ser um ciclone, um tornado, um furacão. Silene de Cássia, bem-vinda, Deus abençoe. Você vai chegar do outro lado. Porque ele está no barco. E ele manda no vento. Ele manda no mar. Ele tem o controle das ondas. Não vai afundar. Mas comece a coçar sua cabeça se ele não estiver no barco. Aí a coisa realmente se complica e você precisa se apressar a convidá-lo para entrar. Você precisa que Jesus esteja com você nessa travessia. Você precisa que Jesus esteja com você nessa caminhada. Cidinha Batista, bem-vinda, Deus abençoe. E se ele não estiver, corra e o convide. Hoje mesmo. A garantia que eu tenho de chegar agora ao 1000º dia, na quinta-feira, no dia 29, de posse, é que ele está no barco. Ele está no barco. Veja aqui o testemunho da Genilda, que não precisou tomar remédios. Nós oramos e Deus entrou com providência. E Deus entrou com providência e aliviou suas dores nos ossos, conforme ela dizia na live anterior, que sentia muitas dores. Pois é, se eu tenho enfermidade, a questão é saber se ele está comigo na enfermidade. Kátia Rejane Costa da Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Se eu tenho uma dificuldade, a questão é saber se ele está comigo na dificuldade. Glória a Deus, pastora Nazaré, eis-me aqui. Se eu tenho desafio, a questão é saber se ele está comigo no desafio. Se eu tenho prova, a questão é saber se ele está comigo na prova. Se eu tenho um deserto, a questão é saber se ele está comigo no deserto. Se eu tenho um vale, a questão é saber se ele está comigo no vale. Porque se ele estiver comigo no vale, ele vai dizer assim, profetiza. Profetiza aos ossos. Ah, mas eles estão sequíssimos, mas eu estou com você, profetiza. Acaso eles podem viver? Tu sabes, Senhor. Então profetiza. Mas o Senhor estava com Ezequiel naquele vale. O Senhor estava com Daniel naquela cova. O Senhor estava com Sadraque, com Mesaque e com Abednego naquela fornalha. O Senhor estava com Davi naquele campo de batalha, enfrentando Golias. A questão é saber se o Senhor está comigo. Rosângela, bem-vinda, Deus abençoe. Porque Davi escreve no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor, porque tu estás comigo. Até o vale da sombra da morte não assusta, se ele está comigo. Mais um testemunho. A Elaine diz que há 5 dias não toma remédio para dormir. Por quê? Porque Deus cumpre promessa. E desde a campanha da pastora Nazaré, a Elaine esteve presente ali cantando os 40 hinos por 40 noites. Deu testemunho e Deus fez a obra. Daviane Reis, Ana Belo, bem-vindas, Deus abençoe. Laine Bandeira, Deus é contigo. Então a questão é tomar posse pela fé. Porque se o Senhor estiver contigo, se o Senhor estiver comigo, eu irei. Se o Senhor estiver comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Você está com medo do quê? Se Ele está contigo. Agora eu preciso te fazer uma advertência. Mirtiane Gomes, bem-vinda, Deus abençoe. Se Ele não estiver contigo, cuidado. Muito cuidado. Porque a questão, o diferencial é Ele comigo. Cristo em nós é a esperança da glória. Mércia, seja bem-vinda. Deus te abençoe. O diferencial. Queridos, eu não sou melhor que ninguém, mas eu sei que Ele está comigo. Thelma Silva da Cruz, bem-vinda. Deus abençoe. Aliás, esse é o grande problema para o inimigo. O diabo tenta de todas as formas se encapetar para o meu lado. O problema é que o Senhor está comigo. E eu não abro mão da presença dele. Cida Guedes, bem-vinda, Deus abençoe. E a certeza que eu tenho de chegar do outro lado passa
pelo fato de saber que Ele está comigo. Então, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda que não haja mantimentos nos celeiros, as vacas tenham sido retiradas dos currais, não haja vacas nos currais, e as ovelhas tenham sido arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Como é que eu posso exultar? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Deus conosco. Gosto mais da tradução que diz Deus em nós. Emmanuel, Deus em nós é a garantia de chegar do outro lado. É a certeza de cruzar a tempestade. O meu problema, o problema do crente não é a tempestade. Se fosse assim, Jesus já não teria avisado. Vocês terão aflições no mundo, mas tenham bom ânimo. E ele disse também: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É aí que está a garantia de vitória. O Senhor conosco. Deus conosco. Deus em nós. É aqui que está o ponto crucial. O restante não é mais importante. Eu quero orar com você. Quero apresentar cada pedido de oração, enfatizando que o diferencial é a presença dele. O diferencial é a presença dele. Às vezes você está tão preocupado com a onda, com o vento, com o mar, com o barco enchendo de água, que você esquece dele. Mas é Ele que vai me garantir chegar do outro lado. Não é a qualidade do barco, não é a minha habilidade de navegação. O que vai me garantir chegar do outro lado, o que vai te garantir chegar do outro lado é a presença dEle. O que vai garantir que estes pedidos de oração sejam ouvidos é a minha fé nele. Se você crê, verá a glória de Deus. Cada pedido de oração aqui registrado, cada pedido de oração por vocês apresentado, só alcançará resposta no momento em que tivermos convicção de que a questão é a presença dele. Edileuza Silva, bem-vinda, Deus abençoe. E eu quero orar com você justamente para que nós possamos rogar pela presença dele. Exatamente para que nós possamos tomar posse da presença dele. E na sequência, eu quero falar sobre uma história muito conhecida, mas dando uma ênfase que talvez você não tenha parado para pensar. Não saia daí não, eu prometo que não vou me demorar, não vou tornar a nossa live uma vigília, fique tranquilo, mas ainda quero compartilhar com você uma palavra. Patrícia Teixeira, bem-vinda, Deus abençoe. Ainda quero deixar uma reflexão para que cada um de nós possa se colocar diante de Deus, entendendo exatamente quem coloca os limites no agir de Deus. Lia Silveira, bem-vinda, Deus abençoe. Sabe quem é que coloca limites no agir de Deus? Nós. E é sobre isso que eu quero falar com você após a oração. Não saia daí. E ainda dá tempo de você compartilhar. Ainda dá tempo de você convidar mais alguém para estar conosco. Ainda dá tempo de você usar seus dedos para tocar na telinha do seu dispositivo móvel celular e convidar pessoas. Seja um canal de bênçãos. Fábia Catarina, bem-vinda, Deus abençoe.
seja um canal de bênçãos. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Verônica Leal, bem-vinda, Deus abençoe. Seja uma ferramenta afiada nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por todas estas vidas conosco. Cada família, cada lar, cada ministério aqui representado. Eu quero apresentá-los diante do Senhor nessa noite, crendo no agir de Deus, crendo na fidelidade do Senhor e especialmente crendo no sobrenatural poder de Deus se manifestando em cada um de nós. Pai, eis aqui o teu povo. Quero apresentar cada família, cada lar, cada grupo familiar aqui representado. Os casamentos, os filhos, os pais, os tios, sobrinhos, primos, avós, netos. Em nome de Jesus. Toma toda a parentela nas tuas mãos, Senhor, e completa a obra. Carla Moreira, bem-vinda, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Elis Mota, bem-vinda, Deus abençoe. Visita, Senhor Deus, a Lúcia. Liberta do vício, Pai. Visita, Senhor Deus, a Genilda. Traga estratégia. A estratégia que ela precisa para levar adiante o seu negócio, Pai. Aproveito e apresento as finanças, a vida material, financeira de cada um dos teus filhos e filhas. Em nome de Jesus Cristo. Completa a tua obra, Pai. Em nome de Jesus. Abre porta de emprego, de negociação de dívida, Pai. Jaque Alves, bem-vinda, Deus abençoe. Abre porta de liberação financeira, em nome de Jesus. Porque eu creio, Pai, num Deus que é dono do ouro e da prata, num Deus que tem poder para nos surpreender. Em nome de Jesus. Visita também, Pai, a irmã da Agostinha naquele hospital. Estende as tuas mãos. Apresento também neste momento os enfermos, Senhor. Há tantos enfermos, Senhor Jesus. Tantas pessoas precisando de cura. Tu és o Deus da cura. Como tu agiste no passado, tu ages também nos dias de hoje. E eu creio, Senhor Deus, no teu poder. Eu creio, Senhor Deus, no sobrenatural dos céus. E apresento cada enfermo, tanto as enfermidades físicas, como aquelas enfermidades emocionais, mentais e espirituais. O Senhor é Deus que cura todas essas enfermidades. Alexandra, bem-vinda, Deus abençoe. Estende as tuas mãos, Pai, poderosas nesta noite, já início de madrugada. Visita a saúde de Edileuza, Senhor. Tu podes fazer. E nós cremos no poder que há no nome de Jesus. Cura, Pai. Assim como tu tens permitido que a Elaine possa se livrar das medicações para dormir. Assim como tu também entraste com provisão para libertar daquela dor nos ossos. Tu és Deus para cumprir e realizar e fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Completa, Senhor Jesus Cristo, a tua obra. Estende as tuas mãos sobre aqueles que estão também lidando com situações na justiça. Quantos processos, quantas causas, quantas ações trabalhistas, inventários, execuções, judiciais, extrajudiciais. Tu és o Deus que movimenta papéis. Tu és o Deus que libera assinatura e sentença favorável. E nós cremos, Senhor Deus, no teu poder. Nós cremos, Senhor Deus, na tua poderosa mão estendida. A propósito, Senhor, também colocamos diante do teu altar os ministérios. Oh Deus,
Move o teu poder, a tua graça sobre os ministérios aqui representados. Aqueles que têm um chamado de liderança, que têm um lugar de serviço na casa do Senhor, que possam ser impactados pelo poder que há no nome de Jesus. Sim, completa a tua obra, Jesus. Vem, Espírito Santo, toma o teu lugar e faz aquilo que nós não podemos fazer. Que se cumpra, Pai, a tua palavra que diz que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram e sequer, jamais chegou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Senhor Jesus de Nazaré, vem e toma nas tuas mãos cada vida. Em nome de Jesus. A causa na justiça do irmão da Cleuse, tu podes fazer. Eu não posso, mas tu podes. Estende as tuas mãos, Senhor, e faz, para que o teu nome seja glorificado. Que hajam testemunhos, Pai, como já houveram alguns hoje aqui. Que hajam muitos testemunhos do teu mover, do teu poder e da tua autoridade sendo liberada. Em nome de Jesus. Nós declaramos vitória, Pai, e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. No segundo livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7, a Bíblia conta a história daquela viúva, cujo marido, ele era discípulo dos profetas, e ele veio a falecer. E ao invés de deixar herança, ele deixou dívidas. E naquele tempo era permitido, então os credores já estavam a caminho para tomar os filhos como pagamento pela dívida. E aquela viúva então desesperada, Sônia, seja bem-vinda, Deus abençoe, ela foi até o profeta e diz assim: meu marido era teu discípulo, meu marido era fiel, o meu marido morreu, e agora o credor está chegando para levar meus filhos como escravos. Então o profeta pergunta para ela: o que eu posso fazer por você? O que você tem na sua casa? Aqui vem a primeira pergunta-chave. O que você tem na sua casa? A tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. E detalhe, a botija não era transparente, ok? Pronto, vou dar um exemplo. Minha caneca. Minha caneca não é transparente. Vocês têm condição de saber quanto líquido tem aqui dentro? Não. A diferença é que a botija, a minha caneca, se eu olhar por cima, eu vejo quanto tem de água aqui dentro. Mas a botija não dá para ver, porque ela é toda fechada e só tem uma pequena entrada. Então, nem a viúva tinha ideia de quanto azeite tinha lá dentro. Ela tinha uma botija com azeite. Agora, quanto azeite, nem a viúva sabia. Glória a Deus, Sônia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu recebo. Deus é contigo. Amém. O fato é que é o que ela tinha. Então o profeta dá uma ordem. Faz o seguinte: vá até os seus vizinhos e peça vasilhas vazias emprestadas. Não poucas. Vasilhas vazias emprestadas. E aqui eu começo a entender algumas coisas. Gustavo, seja bem-vindo. Deus abençoe. Primeiro, ninguém consegue pedir nada emprestado para os vizinhos se não tiver bom testemunho. Aquele vizinho que não vale nada, a gente não empresta as coisas. Ou seja, aquela mulher tinha uma boa história, um bom testemunho. Ela era bem vista pela vizinhança. Então a vizinhança emprestou vasilhas vazias. Vasos vazios. Acontece que o profeta deu ordem. Faz o seguinte: entra com essas vasilhas vazias, fecha a porta, só você e os seus filhos, e começa a derramar esse azeite nas vasilhas vazias. Até aí, a ordem foi dada e obedecida. A viúva sai de lá, pede as vasilhas vazias emprestadas na vizinhança, junta essas vasilhas em casa, fecha a porta, ela e os filhos, e começa a derramar o azeite nas vasilhas.
E assim ela foi enchendo, ela foi enchendo, enchia uma, punha do lado, enchia outra, punha do lado, conforme o profeta havia lhe orientado. Neudinha, bem-vinda, Deus abençoe. E no versículo 6 de 2 Reis, capítulo 4, a palavra de Deus diz o seguinte. Escute. Marcela Barbosa, bem-vinda, pastora, Deus abençoe. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos. 2 Reis 4, 6. Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Preste atenção. Sabe quem é que coloca limite para o agir de Deus na sua vida? É você. Sabe quem é que coloca limite para o agir de Deus na minha vida? Sou eu. Não é o inimigo. Vai depender de quantas vasilhas eu tiver. Se aquela mulher continuasse trazendo vasilhas, ela e seus filhos, o azeite não pararia. E olha que com o que ela conseguiu arrecadar de vasilhas para enchê-las, ela pagou a dívida e viveu do resto. Glória Vieira, bem-vinda, Deus abençoe. Então não eram poucas vasilhas, mas era o limite dela. Sabe quem é a única pessoa que pode limitar o agir de Deus na sua vida e fazer o azeite parar? É você. Sabe qual é o único camarada que pode colocar um limite no agir de Deus na minha vida? Sou eu. Vai depender do quanto eu oferecer vasilhas vazias para ele encher. Então não reclame quando não acontecer do jeito que você desejava. Que o limitador é você. Eu me refiro, é claro, ao mover, ao poder, à unção, à graça. Preste atenção. Se você não tem mais de Deus, é porque você ofereceu vasilhas insuficientes. Vasilhas vazias para ele encher. Se você não tem mais do Espírito Santo, é porque você ofereceu vasilhas insuficientes. Ou poucas. Você quer mais? Você precisa trazer mais vasilhas. Você precisa esvaziar mais vasilhas e trazer mais vasilhas vazias. Em outras palavras, eu não dizia no início da live que a minha garantia de chegar do outro lado é Jesus no barco? Pois é. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar mais a presença dele. Aquela mulher teria continuado enchendo vasilhas se tivesse mais vasilhas. Não adianta você falar, ai, mas o fulano, ele tem mais dons, ele prega, ele ora, ele é abençoado, ele isso, ele aquilo. Pois é, ele trouxe mais vasilhas vazias do que você. Só isso. Porque quem coloca limite na tua vida com Deus é você. Quem coloca limite na minha vida com Deus sou eu. Porque Ele é uma fonte inesgotável. Aquele que beber da água que eu lhe der, disse Jesus para a samaritana lá no poço de Jacó, nunca mais tornará a ter sede, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Não é um rio, são rios de águas vivas. E quem é que coloca limite nisso? Você. Quem é que coloca limite nisso? Eu. E como é que eu faço para ter mais? Busque mais. Como é que eu faço para ter mais? Mais presença. Entra mais no teu quarto, fecha mais a tua porta e fala mais com o teu pai que em secreto te ouve e te responde. Mateus capítulo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai que em secreto te ouve e te responde. Faça mais isso. Busque mais, ore mais, clame mais, fale mais, tenha mais comunhão. E você vai ter mais azeite. Mas não acabaram as vasilhas. Eu fico aqui, assisto a live do Alexander, eu dou 3 glória a Deus e 2 aleluia.
Tá bom, acabou as vasilhas. Já encheu. Mas eu quero mais. Então tem que trazer mais. Tem que buscar mais. Só tem mais quem busca mais. Ah, eu vou cantar 40 hinos, 40 madrugadas e bora lá. Você quer mais? Tem que buscar mais. Eu já estou aqui em contato com o pastor Nazaré Melo, nós já estamos estudando, ponderando, avaliando um propósito de 21 dias. Aí você fala, pô, mas você já está a 1000. Tá bom, mas eu preciso de mais, porque eu vou para João Pessoa e eu vou tratar de cura e libertação. E tem uma coisa que incomoda o inferno, é isso. Por quê? Porque tem repercussão. Tem repercussão. Um testemunho de cura visível faz um estrondo enorme. Então tem que ter mais, tem que buscar mais. Daqui a 3 dias chegaremos aos meses. Você fala, beleza, vou tirar um mês de férias. Epa! Será? Calma lá. E o que já está alinhado? E o que já está contratado? E o que já está ajustado? Será que já está bom esse tanto de vasilhas? Será que já está bom esse tanto de vasilhas? Queridos, olha que interessante, no dia 29, exatamente no dia que nós vamos completar 1000, eu já estou com a agenda. Eu vou na casa de um casal de pastores celebrar a ceia com eles. Na casa, porque o pastor teve, há 5 anos atrás, um acidente vascular encefálico e ele ficou com sequelas. Então eu vou até a casa deles para celebrar a ceia do Senhor. Exatamente no dia em que nós vamos completar os 1000 dias. Então nós precisamos buscar mais, para termos mais. E se você disser, Senhor, acabaram as vasilhas. Fala, acabaram os vasos? Acabaram. Então acaba o azeite. Você vai viver com isso. E contente-se com isso. Agora, se você quer mais, traga mais vasilhas. A gente faz live porque a gente quer mais. A gente ora todo dia porque a gente quer mais. A gente lê a palavra todo dia, a gente estuda a palavra todo dia, a gente se coloca diante de Deus todo dia porque a gente quer mais. Eu não estou satisfeito com o que eu tenho. Eu trago mais vasilhas. Eu vou arrumar vasilha nem que seja na vizinhança, como fez aquela viúva, por ordem do profeta. Ah, não tenho mais vasilha. Arruma uma vasilha emprestada, dá o seu jeito, porque não tem como reter azeite sem vasilhas. Queridos, vocês podem observar. Vocês conhecem algo? Isso não é mérito meu, vamos deixar muito claro. Eu estou apenas obedecendo, eu sou apenas servo. Estou tentando obedecer a ordem. Mas vocês conhecem alguém que está há 1000 dias todo dia? Vocês conhecem alguém que prega todos os dias há 1000 dias? Tem gente que tem mais tempo que eu de live, mas não todo dia. Vocês conhecem alguém que está há tanto tempo todo dia? Tem gente que fica campanhas, 30 dias, 40 dias, 50 dias, lá sei eu quantos dias, e dá umas pausas. Não foi a ordem que Deus me deu. Então eu entendo que quando a coisa começar, o bicho vai pegar, ou seja, o capeta vai se encapetar pro meu lado, então eu tenho que ter vasilhas para ter azeite, para poder fazer o que Deus quer que seja feito. E pela misericórdia, pela graça do Senhor, eu digo como Paulo, prossigo para o alvo. Maria Cardoso, bem-vinda, Deus abençoe. Prossigo para o alvo. Nanda Furlan, bem-vinda, Deus abençoe. Não tenha pena de ter conhecido apenas agora não, Cleusi. Todas as lives estão salvas, todas. Tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, todas. Você pode assistir todas, se você quiser. Não tem problema não, e o propósito é válido, mesmo para quem começar hoje, não tem problema. O importante é permanecer do momento que chegou. Isso que é importante. Ah, mas eu não peguei o começo, não tem problema. O importante é daqui para o fim. E se quiser, todas as lives estão salvas e todas têm título com assunto e todas têm versículo-chave.
Todas. Daqui a pouquinho eu vou salvar essa daqui, vou colocar o título e o versículo-chave. Então você pode localizar por assunto, por tema, e ouvir, aprender, estudar, e crescer, e trazer vasilhas vazias, para que elas sejam cheias. Agora, no dia que você disser, tá bom, estou satisfeito, o azeite vai parar. Cleide, seja bem-vinda, Deus abençoe. A questão é você colocar o limite. E qual é o limite? Acabaram as vasilhas. Não tenho mais lugar para encher. Não cabe mais. Não cabe mais. Se vocês quiserem, depois saindo aqui da live, na bio, ou seja, na descrição da minha página aqui no Instagram, tem um link que você clica e abre todas as nossas redes sociais. Tem lá o WhatsApp, tem o Telegram, tem TikTok. Elaine Lima, bem-vinda, Deus abençoe. E todos têm conteúdos para edificação. Aí você pode se inscrever em todos os canais e participar de todas as plataformas. Pode ir no meu WhatsApp, você vai entrar na lista de transmissão, vai receber material para poder encher as vasilhas. Com azeite, você precisa trazer as vasilhas. Cadê as suas vasilhas? Cadê os seus vasos? Você tem que pôr nem que seja vaso de planta para encher de azeite. Tira a planta, planta a planta no chão e traz o vaso. Entenderam a figura de linguagem, né? Uma metáfora. Tira a planta do vaso, planta ela no chão e traz o vaso. A jarra, o pote, o copinho, o copão. Traga para que seja cheio de azeite. Quanto mais vasilhas, quanto mais vasos você trouxer. Não para mim, para o Senhor, não é para mim. Por favor, eu não posso encher nada, nem eu tenho o suficiente para mim. Lembram das virgens? Nós falamos sobre as 10 virgens. Ontem a live está salva. Quem quiser assiste lá. Valdira Silva Souza, bem-vinda. Deus abençoe. As virgens dormiram. As que tinham azeite sobressalente entraram. As que tinham azeite pouco ficaram. As que tinham azeite sobressalente, que tinham mais vasilha, porque tinham azeite extra na vasilha a mais, entraram com Cristo, o noivo. As que não tinham, ficaram. Sem Cristo, com o anticristo. Ana Ramalho, bem-vinda, Deus abençoe. Porque só tem Cristo e anticristo, tá bom? Não tem outra coisa. Quem não vai com Cristo, fica com o anticristo. É assim que funciona. É assim que funciona. Jesus vem como ladrão. Ele leva a igreja para ir com Cristo. E quem fica, fica para o anticristo. É simples assim. É assim que funciona. E eu não quero saber do anticristo, eu quero Cristo. Deixa o anticristo para quem gosta dele. Eu prefiro Cristo. Ele é o meu redentor. Eu não quero saber do anticristo. Deixa o anticristo, deixa a besta e o falso profeta para quem não crê. Porque para mim vale aquela palavra: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber os que creem em seu nome. Alcibele Souza, bem-vinda, Deus abençoe. Abra o seu coração e permita que Deus encha de azeite. Mas o que você tem que fazer? Quem vai encher de azeite é Ele, tá bom? Mas quem é que traz as vasilhas com as portas fechadas? Só você e sua casa. Você. Cadê suas vasilhas? Acabaram os vasos? Arruma vasos aí, para que ele possa encher de azeite. E você tem 3 dias. 3 dias para arrumar mais vasos, para ser cheios de azeite. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima noite. Um bom descanso. Fiquem na graça e na paz do Senhor. E se o Senhor assim nos permitir, amanhã estaremos de volta para mais um passo. Agora, 3 para 1000. Joedson Lima, bem-vindo, Deus abençoe. Agora só faltam 3 para 1000. Elizabeth, Cléo Duarte, bem-vindos, Deus abençoe.
Só 3. 3 para 1000. Vamos juntos? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Cheiro no coração, bom descanso, boa noite, ótima terça-feira e até amanhã. Tchau, tchau.